Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem poderia ser as 3 cabeças do dragão. Mas, primeiro, de onde vem essa ideia? Onde surgiu esse conceito? Bem, foi de uma visão que a Dany teve na Casa dos Imortais lá no 2º livro, que foi uma visão que eu já mencionei aqui algumas vezes, que nem preciso ler a página do livro, com certeza vão lembrar. É uma visão que a Dany entra num quarto onde tem um homem e uma mulher. Mais tarde ela percebe que o homem não é o Viserys, como ela pensou inicialmente, mas sim um irmão que ela nunca conheceu, o Rhaegar. E ele, o homem e a mulher, estão juntos com um bebê recém-nascido. Aí o homem fala que o menino vai se chamar Aegon e continua, que nome melhor para um rei. Aí a mulher, que a gente sabe que é Elia, né, pela descrição, pelo cronograma, ela pergunta se o Rhaegar vai fazer uma canção pro bebê. Aí o Rhaegar replica, ele já tem uma canção. Porque ele é o príncipe, foi prometido, e dele é a canção do gelo e do fogo. Aí nesse momento ele olha na direção da Dany, como se estivesse olhando para ela mesmo, evitando-a, e adiciona, deve haver um mais, porque o dragão tem 3 cabeças. Bem, mas de onde o Rhaegar tirou essa ideia que o dragão tem 3 cabeças? Foi lá do primeiro rei Targaryen de Esteros, o Aegon, primeiro conquistador, que tinha 2 rainhas, esposas, irmãs, que eram a Visenya, que é a mais velha, e a Rhaenys, que é a mais jovem. E o sigilo, que foi usado pelo Aegon nas suas campanhas, para conquistar Esteros, foi exatamente um dragão com 3 cabeças. Que dá a ideia que, na verdade, eles, a entidade, né, a real, os 3 irmãos, na verdade, agiam como um só. Eles eram uma liderança totalmente unificada. Bem, acho que qualquer pessoa que já leu a série de livros, é bastante óbvio que a primeira e mais importante das cabeças é a Dany, né? Porque, primeiro, ela trouxe os dragões de volta à vida depois de séculos da morte deles, da morte do último deles. E segundo, que ela é a primeira pessoa que a gente efetivamente vê que doma um dragão, né? Então eu acho que isso está bem estabelecido na série e realmente eu não entendo algumas pessoas tendo ideias tipo que vai ser o Jon a cabeça principal com a Sansa e a Arya como suas rainhas, esposas, irmãs. Sei lá, assim, elas não são bem irmãs dele, mas de que forma foram criadas como irmãs dele, né? Uma coisa meio perturbadora. Mas de que forma eu não acho que seja nada verídico. De que forma? Supondo que a profecia da cabeça, do dragão de 3 cabeças, ela deve ser cumprida, que nem todos os leitores concordam, porque teve pelo menos uma grande profecia que já falhou completamente, que é a do garanhão que monta o mundo. Então a gente não pode realmente confiar 100% nessas profetisas. Enfim, se ela realmente é verídica, quem seriam as outras 2 cabeças que auxiliariam a Dany? Bem, para mim é uma aposta bastante segura que o Jon vai ser a 2ª cabeça auxiliar. Como eu já falei em vídeos anteriores, muito provavelmente os pais do Jon são a Lyanna Stark e o Rhaegar Targaryen. Então o Jon é metade de um Targaryen, o que faz ele cumprir um pré-requisito fundamental nesse sentido, que todos os domadores de dragões têm alguma parcela de sangue valyriano. Isso é indisputável. Aí vocês podem me apontar, né, contra evidência, mas Fernanda, e a Needles lá na Dança dos Dragões? Ela não era uma Targaryen. Realmente ela não era uma Targaryen, mas ela tinha sangue valyriano. Ela é uma bastarda de um Targaryen ou de um Velaryon. Não é muito
um consenso na descrição dos eventos. Ou vocês podem, quem já leu o 5º livro até o fim, pode alegar: mas um personagem que tenta domar um dragão no fim desse livro, ele falha, né? Ele morre. Mas então, na minha opinião, esse personagem X, que vai até Meereen exclusivamente para cortejar a Dany em casamento e para impressioná-la, tenta domar um dragão, falhando. Ele, na verdade, para mim, não falhou nada. Para mim, ele conseguiu dominar o dragão e tá por aí, né, montado nele, ou se recuperando das suas queimaduras, que são praticamente certas, e esperando a Dany voltar, né, pra mim, pra mostrar: olha só, gatinho, eu dominei o dragão, né, você pode agora me levar mais a sério, não ficar, sei lá, rindo de mim, né, porque assim, eu dominei o dragão, eu sou um consorte digno de você, eu não sou só um cara que tem um rosto de sapo. Enfim, mas esse evento desse personagem, se tenha sido bem sucedido ou não, há muita controvérsia que só vai ser resolvida de fato com o lançamento do 6º livro. De que forma, ele mostra pra gente outra questão fundamental para conseguir ser um domador de dragão: a intenção. Se você não quiser dominar o dragão de que forma, se você não tem vontade, mesmo que você tenha todo o sangue valeriano do universo, você não vai conseguir, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o Stannis, também há uma corrente que defende que ele vai ser uma das cabeças do dragão, o que eu acho, sei lá, uma péssima ideia, porque, assim, na boa, o Stannis, ele já mostrou porque vem pra história, que é para servir ao Stannis, a ser o seu rei, Baratheon. Ele não vai se dignar a ser um domador de dragões e um consorte da Dany, que é uma Targaryen, que ele abertamente acha que foi uma dinastia já deposta. Então, nesse sentido, pra mim, ele não tem chance. Mas outra pessoa com sangue Baratheon que tem alguma chance, na minha opinião, na ausência do Jon, é claro, supondo que o cara realmente tenha morrido, é o Gendry. E por que o Gendry? Bem, tem uma teoria também que eu ia falar no vídeo sobre o papel dos bastardos de Robert I, mas que não deu tempo, que o Gendry, ele vai forjar a lendária espada luminífera. Então ele meio que pode ser o Azor Ahai, assim. E por quê? Bem, nós já percebemos que, na verdade, o Gendry e a Arya já testemunharam que mesmo quando os poderes dos deuses antigos estão em presença, o poder de R'hllor também pode coexistir. Então, por exemplo, o Beric Dondarrion, antes de lutar com o cão, né, para um julgamento de combate, ele está sentado num trono feito de raízes, né, dos antigos deuses. Mas depois que ele perde a batalha, ele é citado pelo poder de R'hllor. Então, esses dois deuses, na verdade, não são tão rivais como a gente poderia pensar. E isso abre espaço para que no futuro o Gendry, que é um aprendiz de ferreiro muito talentoso, nós já ouvimos personagens comentando a respeito disso, e está cada vez mais experiente, ele possa forjar a luminífera das duas espadas que foram feitas a partir da arma do Ned, a gelo, que tem o poder dos deuses antigos. Isso abre caminho para o Gendry ser basicamente Azor Ahai, como eu já falei. E abre a possibilidade também dele ser um dos domadores de dragões ao lado da Dany, porque afinal ele é bisneto de uma Targaryen por via paterna. Mas eu, pessoalmente,
eu não coloco muita fé nessas duas hipóteses que eu mencionei, a do Quentin e do Gendry. Primeiro, porque botar fé em qualquer coisa relacionada a Game of Thrones é um risco para a saúde mental. Segundo, porque eu acho que em relação ao Quentin, mesmo que ele tenha domado o dragão, ele vai perdê-lo porque deve morrer de verdade na Batalha do Fogo que vai acontecer em breve na série. Provavelmente pelas mãos do Victarion ou do Euron, que querem dragões para si, né? Por meio daquele suposto berrante do inferno que dominaria as bestas. E o Gendry, bem, o Gendry é o reserva, né? Por mais que a teoria dele, forjando a Luminífera, para ele mesmo, como Azor Ahai, ou para outro personagem, Azor Ahai, seja interessante, ele é o reserva do Jon, né? E eu prefiro que o Jon continue vivo e lute ao lado da Dany. Pra mim, a ideia do Jon no dragão e calando a boca de todos os adversários. E claro que eu tô pensando no Alicent Thorne, que vive chamando ele de bastardo e tal. E mostrando assim, claramente que ele tem ascendência Targaryen, Valyriana, todo mundo. Eu acho que seria um marco na história dele, que na verdade é em grande parte uma busca da história pessoal verdadeira que ele não conhece de verdade, ele nem sabe quem foi a mãe dele. Pra mim, isso seria um evento muito marcante. Mas bem, ainda falta a terceira cabeça do dragão. Muitos acham que ela vai ser o Tyrion, porque, né, é épico, o Tyrion, o dragão lá da Dany, do Jon, destruindo todos os seus inimigos com fogo, botando fogo na Cersei, botando fogo no Jaime, botando fogo no Castle Rock, enfim, tudo que você puder imaginar. Mas eu, pessoalmente, como eu já apresentei no vídeo sobre a paternidade do Tyrion, eu acho que isso não condiz com o arco do personagem do Tyrion. Por quê? Para ser um domador de dragões, ele precisa ter sangue Targaryen. E na árvore genealógica dos Lannister, ou não tem sangue Targaryen, ou tem muito pouco. Quase inexistente ou simplesmente não contável. Enfim, é uma gota de uma parcela de uma gota. Então não ajudaria ele a domar o dragão. Então, nesse sentido, ele teria que ser filho do Aerys II, que teria tido um caso extraconjugal ou estuprado a mãe dele, a Joanna. Eu não acho que, mesmo que esses eventos tenham ocorrido, que tenham concebido o Tyrion, porque para mim a relação dele com o Tywin é uma das trocas, mesmo negativas, mais ricas da série. Na verdade, se o Tywin não for pai do Tyrion, isso meio que, sei lá, tira um pouco da graça da história, né? Porque acaba com a riqueza daquela relação de respeito / ódio que ambos têm, na minha opinião. Então, nesse sentido, eu acho que seria muito interessante se o Aegon, mesmo que ele não seja bem um Targaryen, mas um Blackfyre, com algum tipo de ascendência, ele seja a terceira cabeça do dragão, mesmo que seja só para ser derrotado na sequência do seu roubo do dragão, né, da Dany, na segunda dança dos dragões que vai acontecer. Então, na minha concepção, não seria uma tríade tão perfeitinha como do Conquistador e suas duas irmãs / esposas, mas sim uma tríade um pouco mais conflituosa, que seria a Dany e o Jon juntos e o Aegon contra eles, nesse sentido, os irmãos, né, dragões que nasceram juntos acabariam lutando um contra o outro. Mas, mesmo que isso aconteça nos livros, eu não acho que será o correspondente da série. E por quê? Bem, por causa das analogias.
No início da quarta temporada, creio eu, no episódio 1, a Dany, ela se encontra com o Daryl, e o Daryl, todo galante, lá, dá pra ela 3 flores. Isso é uma flor branca, uma flor vermelha e uma flor azul. Bem, se a flor branca representar a Dany, o que faz muito sentido, né? Porque ela é a rainha de prata. A segunda flor pode muito representar a segunda cabeça do dragão, que é a flor vermelha, que é a segunda descrição do Daryl, que é mortal, mas é bela. Pode representar o tio, né? E a terceira flor, para mim, é sem dúvida o Jon, até por um paralelo com a visão que a Dany tem na Casa dos Imortais, que é uma flor azul, gelo nascendo na muralha. Então, nesse sentido, apesar de eu não considerar que o Tyrion seja uma cabeça de dragão elegível, eu acho que a série pode muito bem simplificar toda a dinâmica dos personagens e adiantar a posse do tio dragão, que talvez ele pudesse arranjar, né, bem no fim, quando cuidasse de um dragão ferido, aí o dragão reconhecia ele, respeitaria, deixaria domá-lo, mesmo que ele não tivesse sangue Targaryen e tal. Então, para finalizar, a minha opinião é que na série as cabeças do dragão serão Dany, Jon e Aegon, falso. E na televisão, na HBO, serão Dany, Jon e Tyrion. Ou não, de repente, essa simbologia do Daryl não tem nada a ver. De repente, só tava dando umas flores pra Dany, né? Então, talvez, quem sabe, a Gabriel pode ser mais fiel aos livros do que a gente pensa, né? Vamos esperar. Enfim, é só isso por hoje, gente. Se vocês gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. E não esqueçam de comentar sobre o vídeo e dar sua opinião para novas temáticas que eu posso trabalhar. Tá bom? Beijinho, gente.